O Fluminense começou a semana com uma excelente notícia que animou a torcida. Dois jovens talentos do elenco estão cada vez mais próximos de retornar aos gramados. Riquelme Felipe e Isaac, promessas da base tricolor, seguem evoluindo no processo de recuperação e podem estar disponíveis em breve para reforçar o time. Riquelme, que sofreu uma lesão no joelho em março, já aparece fazendo trabalhos com bola e iniciou a transição física. Esse tipo de evolução empolga porque a recuperação do joelho, ainda mais quando envolve ligamento, é sempre delicada. E o mais interessante é que ele não passou por cirurgia, o que já foi um grande alívio para o clube. Pelas imagens divulgadas por ele mesmo, já dá pra ver que o cara tá firme na academia e voltou a sentir o cheiro da bola, o que mostra que o retorno está cada vez mais próximo. Isaac, por sua vez, teve uma lesão mais leve e também já aparece em atividades no campo, ganhando ritmo aos poucos. Ambos podem ser peças importantes na rotação do elenco ao longo do ano, principalmente se considerarmos o estilo do Renato Gaúcho, que sempre valorizou a base. Aliás, Riquelme sequer teve chance ainda com o Renato, já que se machucou antes da chegada do treinador. Mas com o perfil ofensivo e insinuante que ele tem, o retorno do garoto pode dar uma nova cara ao setor ofensivo do Fluminense? Jogador jovem, com coragem para partir para cima, é sempre uma arma interessante, ainda mais quando o time precisa mudar a dinâmica de um jogo complicado. Enquanto isso, o Fluminense já está em solo chileno, onde encara a União Espanhola pela Copa Sul-Americana. E o assunto aqui não é só o jogo, mas a escalação cheia de mudanças. A diretoria e a comissão técnica decidiram poupar os titulares e mandar uma equipe alternativa. E não é só no elenco que tem novidade, até o Renato Gaúcho ficou no Brasil. Isso mesmo, o treinador não embarcou com o grupo e quem vai comandar o time à beira do gramado é seu auxiliar, Alexandre Mendes. Essa decisão, claro, gerou controvérsia entre os torcedores. Afinal, é uma competição internacional e mesmo com time reserva. Muita gente acredita que o técnico principal deveria estar presente. A lista de relacionados confirma que o Fluminense decidiu apostar forte na garotada. Entre os goleiros, por exemplo, nomes como Gustavo Ramalho, Kevin, Vinícius e Vitor Eudes aparecem, sendo este último o favorito para começar jogando. Na defesa, destaque para Caio Amaral, que inclusive está em negociações para ser emprestado, Davi Schwindt, Gustavo Sintra, Manuel e Thiago Santos. Nas laterais, Júlio Fidelis, Léo Jan e o jovem Wagner do Sub-20 foram chamados. Léo Jan deve ser titular na esquerda, enquanto Fidelis pode fazer sua estreia no time principal pela direita. No meio-campo, mais jovens ganham chance. Fabinho, Facundo Bernal, Doman, Leiscano, Nonato, Thiago Henrique e Wallace Davi estão na lista. É provável que Bernal, Leiscano e Nonato formem o trio titular do setor. Na frente, o ataque reserva com Everaldo, Keno e Serna deve ser escalado, reforçado por nomes como Kelvin, Paulo Baia e Wesley Nathan. Esse último, aliás, é uma joia da base que nasceu em 2008 e já começa a colher os frutos da boa fase no Sub-20 e nas seleções de base. Ainda que o time titular esteja sendo poupado, não dá para dizer que a partida não é importante. O Fluminense lidera o grupo e tem a chance de abrir vantagem na tabela, mesmo com uma equipe alternativa. Por isso, todo mundo vai ficar de olho na escalação final, que deve ser definida após o treino no Chile. Apesar das dúvidas, já dá para imaginar um esboço de time com Vitor Eudes no gol, Manuel e Thiago Santos na zaga, Léo Jan e Júlio Fidelis nas laterais, Bernal, Leiscano e Nonato no meio e o trio ofensivo formado por Keno, Serna e Everaldo. E para movimentar ainda mais o cenário do futebol brasileiro, o Grêmio anunciou um velho conhecido como seu novo comandante, Mano Menezes. Ele retorna ao clube onde teve um de seus trabalhos mais marcantes, com direito a acesso à Série A e uma final de Libertadores. É curioso notar a troca de papéis entre ele e Renato Gaúcho. Ano passado, Mano estava no Fluminense e Renato no Grêmio. Agora, os dois inverteram os clubes e o destino volta a cruzar os caminhos de ambos. Mano, que teve um desempenho fraco,
Em 2025, com o Fluminense, agora terá a chance de retomar o bom trabalho em um ambiente onde já foi muito feliz. E, por falar em polêmica, o áudio do VAR no lance de pênalti sobre João Arias foi finalmente divulgado. A conversa entre os árbitros revelou que houve um reconhecimento do contato, mas a interpretação da cabine foi de que não houve força suficiente para caracterizar uma infração. O árbitro decidiu seguir o jogo, entendendo que o movimento do jogador contribuiu para a queda. Mesmo assim, a discussão ficou no ar e o torcedor tricolor se dividiu entre quem achou que foi pênalti claro e quem entende que o juiz acertou. Renato Gaúcho, visivelmente irritado na coletiva, e Arias também demonstraram indignação. Mas o sentimento geral é de que o Fluminense deixou o resultado escapar por falhas próprias e não apenas por erro de arbitragem. O time teve chance de matar o jogo, como no lance incrível desperdiçado por Cano na cara do gol, e acabou pagando caro pela desatenção defensiva. Ainda que a arbitragem possa ter influenciado, fica aquela sensação de que o time tinha condições de sair com os 3 pontos sem depender da decisão do juiz. Mesmo com toda a frustração em torno do pênalti não marcado, o momento do Fluminense ainda é positivo. O time mostra consistência, tem conseguido mesclar juventude e experiência, e agora ganha o reforço de 2 garotos que podem dar nova vida ao elenco. E essa política de rodar o time, apostar na base e segurar os principais jogadores em momentos estratégicos parece fazer parte de um plano mais amplo, que é chegar com fôlego nas fases decisivas das competições. A escolha por poupar contra a União Espanhola pode até ter causado estranhamento, especialmente pelo fato de Renato Gaúcho não ter viajado, mas também pode ser um reflexo de planejamento. Com tantos jogos pela frente, incluindo Brasileirão e Copa do Brasil, além da própria Sul-Americana, segurar peças-chave em momentos específicos talvez seja necessário para evitar lesões e manter o grupo competitivo ao longo da temporada. Mesmo assim, é inevitável a sensação de que o treinador deveria estar ao lado do grupo, independentemente da escalação. Afinal, não deixa de ser uma partida internacional, com pontos importantes em disputa. No entanto, a ausência do Renato pode também indicar uma confiança grande no elenco que viajou e na capacidade do auxiliar Alexandre Mendes de comandar a equipe. É a chance de muitos jovens mostrarem serviço em um cenário real de jogo, contra adversários que vêm com força máxima. E isso pode ser um teste valioso para saber quem realmente pode ser aproveitado mais para frente. O Fluminense vem revelando muitos talentos nos últimos anos e manter essa tradição exige coragem para dar minutos aos garotos, mesmo em compromissos importantes. O destaque da lista de relacionados, sem dúvida, é Wesley Nathan. O garoto de apenas 16 anos, já com passagem pela seleção sub-17 e campeão sul-americano, está sendo observado de perto. E não é à toa. O gol que ele marcou recentemente no Brasileirão Sub-20 mostrou o quanto ele é promissor. Ser relacionado tão jovem para um jogo internacional já é um prêmio, mas se entrar em campo e tiver personalidade, pode ser a grande revelação da temporada. A torcida já está de olho. Outro ponto que chama atenção é a quantidade de jogadores do Sub-20 que aparecem nessa convocação. São atletas como Kevin Samuel, Wagner, Doman, entre outros, que mostram o quanto a base está sendo integrada ao profissional. É um movimento importante não só para revelar talentos, mas para preparar um elenco mais profundo, capaz de responder às exigências de um calendário pesado e competitivo. Agora, voltando ao jogo contra o Vitória, além da polêmica do pênalti, o que mais irritou o torcedor foi a quantidade de chances desperdiçadas. Não dá para culpar o juiz por tudo quando o time teve bola do jogo para matar e não fez. A oportunidade que Cano perdeu, por exemplo, é daquelas que fazem o torcedor botar a mão na cabeça. A defesa também vacilou em momentos-chave, mostrando que ainda tem ajustes a serem feitos. São esses detalhes que acabam custando pontos preciosos, principalmente em torneios de pontos corridos, onde cada jogo faz diferença. A expectativa agora é de como esse time alternativo vai se comportar no Chile, mesmo sem os principais nomes e sem o treinador à beira do campo. A torcida espera um time competitivo, que entre com seriedade e represente bem o clube.
Uma vitória fora de casa com os garotos em campo pode ser exatamente o que o Fluminense precisa para mostrar força de grupo e confiança no projeto. E o que não falta é motivo para acompanhar essa partida com atenção. Não é só mais um jogo da Sul-Americana. É uma amostra do futuro do Fluminense? É a chance de ver quem vai dar conta do recado quando os holofotes estiverem virados para os garotos? E quem sabe, descobrir novas peças que possam brigar por espaço no time principal ao longo da temporada. O que a gente quer é ver o Flusão forte, competitivo e pronto para encarar qualquer desafio, seja com veteranos experientes ou com a garotada da base mostrando o seu valor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Zico, o eterno camisa 10 do Flamengo e uma das maiores lendas do futebol brasileiro, surpreendeu ao tecer grandes elogios ao Fluminense, rival histórico do clube rubro-negro. Em uma declaração que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, o Galinho de Quintino demonstrou respeito e admiração pelo trabalho que vem sendo feito nas Laranjeiras, especialmente após as recentes conquistas e o estilo de jogo adotado pela equipe comandada por Fernando Diniz. Durante uma entrevista, Zico não poupou palavras ao reconhecer o bom momento vivido pelo tricolor carioca. O Fluminense vem jogando um futebol bonito, ousado, com identidade. É algo que merece reconhecimento, independente da rivalidade. Futebol bem jogado precisa ser valorizado, afirmou o ex-jogador. As declarações ganharam grande repercussão na web, dividindo opiniões entre torcedores, mas também evidenciando o espírito esportivo de uma das maiores referências do esporte nacional. A fala de Zico chegou em um momento em que o Fluminense se consolida como uma das equipes mais competitivas do cenário sul-americano, tendo conquistado a Copa Libertadores recentemente e mantido um padrão de jogo que encanta os amantes do futebol. Para muitos torcedores tricolores, ouvir um elogio desse porte vindo de um ídolo do maior rival foi motivo de orgulho e emoção. Já para a parte da torcida do Flamengo, o gesto gerou surpresa, com alguns vendo a atitude como uma demonstração de maturidade, enquanto outros preferiram o silêncio. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags como Zico respeita ao futebol e Galinho tricolor chegaram aos trending topics com memes, vídeos antigos e debates acalorados, envolvendo torcedores dos dois lados. Em meio à polarização natural do futebol carioca, a fala de Zico serviu como um lembrete de que o respeito entre clubes e atletas pode coexistir com a paixão e a rivalidade. Seja como for, Zico mostrou mais uma vez porque é tão respeitado dentro e fora de campo. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!